e ser monge não quer dizer obrigatoriamente que aquela pessoa seja espiritualmente mais elevada, mais desenvolvida, que ela tenha mais paciência ou alguma qualidade positiva. Às vezes você, como leigo, é bem mais iluminado do que um monge, mas ainda assim, eu simpatizo muito com a causa dos monges. Um monge é uma pessoa em construção, é um serzinho no caminho da iluminação, não obrigatoriamente ele já está iluminado. Então vamos ter paciência com os monges também, porque o povo gosta de testar a paciência do monge. Uma paciência com o monge ninguém quer, né? Hello! Cenas inacreditáveis captadas numa emocionante jornada. Já bastante antes de virar monge, eu sempre soube que teriam muitas perguntas. Qual o sentido da vida? O que acontece depois da morte? Quem veio antes, o ovo ou a galinha? Mas o que eu não esperava ter que responder todos os dias era: Mas pode ir pra praia? Vai assim pra praia? vai pra praia? Vai pra praia? A praia! Praia! Quem são os monges? Onde vivem? Do que se alimentam? Pra que servem? Hoje, no Globo Repórter. Primeira coisa, nem todo budista é monge e nem todo monge é budista. E o que são os monges? Monges são pessoas, são gente que nem a gente que de vez em quando até perde paciência e se descabela. E o monge é sacerdote budista. São pessoas religiosas que tomaram muitos votos, geralmente numa vida comunitária, numa comunidade budista. E os monges meditam muito? Não necessariamente. A gente tem muito estereótipo do que a gente imagina que seja um monge, de como a gente imagina que seja a vida do monge, que ele mora em silêncio, numa gruta, numa caverna, no topo da montanha. Mas existem vários tipos de monges, várias possibilidades de vida, e a vida de dois monges, às vezes até da mesma escola, da mesma tradição, podem ser diametralmente diferentes. Ou seja, não existem dois monges iguais. Apesar que no meu mosteiro a gente tem monges gêmeos, os dois são gêmeos, os dois são monges, os dois são irmãos. E eles são iguais? Não, a gente já aprendeu a distinguir os dois. Então quer dizer que não adianta a gente criar muitas fantasias, imaginação na nossa mente, falar agora eu vou virar monge, eu vou passar o dia sentado, de olho fechado, meditando, porque no final das contas sempre vai precisar de alguém para fazer as compras e alguém para cozinhar o almoço. Então a gente pode dizer que de uma certa forma tem uma igualdade de nível entre os monges, não só no look, no corte do cabelo, no uniforme, no estilo da roupa, nas cores que usa, mas ainda assim existem tipos diferentes de monges. Para monge do estudo, Tecle 1. Alguns monges se dedicam principalmente à filosofia, e isso envolve bastante estudo, memorização de centenas de páginas de escrituras, ensino, aulas, treino dos monges mais novos, escrever livros e preparar materiais didáticos. Esses pequenos aprendizes de monges estão agora tendo uma aula para tentar decorar mantras. São escritos em tibetano clássico. É muito difícil. Para monge do trabalho, Tecle 3. Mas nem todos os monges vão se dedicar unicamente ao estudo, então quer dizer que outros monges, por escolha pessoal ou porque foram apontados para alguma função, vão se ocupar principalmente de tarefas relacionadas aos afazeres do monastério. Então, quer dizer, fazer as compras, controlar estoque, funções administrativas, limpeza, cozinha, comunicação e tudo mais que precisa para o monastério funcionar direitinho. Para monge de retiro, Tecle 2. Também a gente pode chamar de um terceiro tipo de monge, que seriam monges de retiro, apesar que esses nomes não existem, assim, ninguém é tatuado com um crachazinho de função. Monge de retiro, posso ajudar? O que seriam esses monges de retiro? São monges que vão se dedicar por um período delimitado, pré-determinado, às vezes 3 anos, 5 anos, 12 anos, 1 ano ou 3 meses, enfim. Mas durante um período pré-determinado eles vão se dedicar a uma prática de retiro, várias horas de reza ou de meditação. Esses monges vão estar mais dedicados especificamente à prática espiritual, e alguns exemplos que eu posso dar são: o monge determina que ele vai passar 3 anos fazendo mantras, fazendo, por exemplo, 10 milhões de mantras pela paz mundial. E aí ele senta e fica lá os 3 anos sem sair, mais ou menos isolado. Ou então vai sentar durante 3 anos, ou durante 6 meses, ou durante 1 mês e vai fazer retiro de meditação até atingir a concentração. Tem também outros monges que resolvem fazer retiro pelo resto da vida, então eles entram em retiro e falam: vou fazer um mantra pela felicidade de todas as pessoas, ou pela paz mundial, ou por uma causa com a qual eles se vejam engajados, e vou fazer até morrer, para sempre, para sempre, para sempre.
E alguns outros monges, assim, que são mais milagreiros, são mais de reza, então se ocupam também de aconselhar o povo, de fazer reza, resolver os problemas da gente. Ainda assim, existem outros monges que podem se ocupar de outros trabalhos específicos ou de outras tarefas, como, por exemplo, se eles tiverem alguma habilidade artística ou de construção, pode ser a pintura, confecção de imagens sagradas, entalhe de estátuas, ou construção de templos e monumentos budistas, manutenção de templos antigos, afrescos e tudo que tem a ver com o mundo da construção e das artes. E uma das razões de, apesar dos monges serem todos iguais e equivalentes, existir meio que essa estrutura social ou divisão de papéis hierárquicos no mosteiro tem a ver também com o tamanho de certos mosteiros. Mosteiros como Larungá chegou a acumular 10 mil monges e monjas somados. É muita gente. Quando eu falei, por exemplo, em papéis sociais, não quer dizer que alguns monges sejam mais especiais ou mais importantes do que os outros. Tem algumas funções que trazem alguns privilégios e responsabilidades diferentes também. Por exemplo, cozinheiro principal, o cantor principal do coral do monastério, o abade, o administrador, os gurus, os mestres principais que dão os ensinamentos maiores, então esses todos vão ter uma vida também bastante fora da curva e diferente dos demais. Mas, apesar dos cargos hierárquicos pouparem algumas pessoas de certas tarefas e concederem alguns benefícios ou algumas facilidades, a gente tem que lembrar que o karma não faz exceção para ninguém. Na verdade, nem todo monge mora num mosteiro. Vários monges também são convidados para ensinar ou para residir em outros templos menores. Cada caso é um caso. E esses templinhos também podem ser do outro lado da rua, mas eles podem ser em outro país, podem ser na Ásia, podem ser em outro continente, podem ser até no Brasil. Hashtag fica a dica. Pra que serve um monge? Bom, o que tem função pré-determinada são os objetos, as coisas, né? As pessoas, elas não têm função pré-determinada, elas servem para aquilo que elas se dispuserem a fazer, para o que elas quiserem fazer. Sirva para o bem coletivo ou para algum propósito benéfico. Os monges podem ser aquilo que eles quiserem. Os monges podem até ser mulher. A monja mulher. Do que se alimentam? Os monges se alimentam do que eles quiserem e do que eles decidirem. E 2 monges também do mesmo monastério podem seguir dietas completamente diferentes. Alguns monges, por exemplo, eles nunca comem depois do meio-dia ou de 1 da tarde, depende do horário de verão. Já tinha jejum intermitente desde a antiguidade de Buda. Outros monges, eles vão sentar e vão comer uma vez por dia só. Isso daí na Nutri chama OMAD, One Meal a Day. As nutripira. E existem até outros monges que aprendem a viver de luz. Não é luz exatamente, são técnicas de yoga budista pra gente aprender a sugar a energia dos elementos, às vezes através da água, da energia das pedras e dos cristais, enfim. São técnicas que não são para a vida comum, são para algumas ocasiões específicas de retiro e eu não recomendo para ninguém, porque nenhum de nós está nesse nível mesmo incluído. Não adianta procurar em Google que a gente só vai achar a gente vendendo pílulas doidas e coisas estranhas. Não é para nós, mas existe pessoas que reduzem drasticamente a quantidade de alimentos que elas consomem, por razões específicas que não cabem no vídeo de hoje. E eu, como dizem as más línguas, tô todo dia entrando ou saindo da dieta. A dieta que eu sigo, de vez em quando, é uma dieta que se chama dieta cetogênica. Eu não vou falar muito sobre isso, mas é uma dieta de alta gordura, enfim, não importa. E agora um conselho do monge. Nunca se meta entre um monge e a sua comida. Pode dar briga de faca. Conselho número 2. Nunca se meta com um monge. Tem aquele ditado que as pessoas gostam de falar que o hábito não faz o monge. É verdade, porque o monge é feito através da motivação, da intenção, do comportamento, mas também da roupa. Quando a pessoa vira monge, faz 3 mudanças, né? Que a primeira é a mudança externa, o hairstyle e a roupa que usa. Por um lado, sim, o hábito faz o monge. Mudança interna, que é a mudança do comportamento, de seguir aqueles votos, aquelas prescrições. E a terceira mudança, que é a mudança de nome. A pessoa se ordena, ela deixa de usar o nome civil e passa a usar um nome de ordenação, que é para marcar como se fosse uma nova vida, um recomeço. Então, sabe, os monges, eles são pessoas, eles são gente igual a gente, às vezes eles são até pessoas super legais. E muitas vezes eles enfrentam dificuldades e privações em silêncio. Às vezes os monges se sentem solitários, vão pro YouTube, ou então de vez em quando eles convivem com outros monges que eles não gostam, porque também ninguém é obrigado a ser amiguinho e gostar uns dos outros. E os conflitos de vez em quando são parte da natureza humana, especialmente se você mora com aquelas pessoas. Ou vai dizer que no meio da sua meditação o brilho da sua aura nunca incomodou o olho dos outros. Mas pode ir pra praia? Calma, gente, antes de revelar os mistérios do universo, como que vai pra praia, com que roupa que vai pra praia, eu ia gravar uma cena na praia, mas faz dias, tá super chovendo, super nublado, então não vai ter praia hoje. E a gente tem que lembrar também que a vida de monge é muito confortável quando a gente vai fazer um workshop de final de semana, chega e o templo tá preparado, a comida tá feita, tudo tá limpo e tá ali no meio do templo
num lugar especial, olhando de frente pro Buda no altar, a almofadinha confortável pra gente sentar e esquecer dos problemas da vida. Eu sei que tem várias outras dúvidas que as pessoas perguntaram em relação... Vou fazer um outro vídeo explicando o nome, as peças das roupas, como que elas funcionam, por que tem essas cores, por que tem roupas diferentes, os chapéus, tudo isso vou falar em outros vídeos, porque de verdade a gente não tem como aprender tudo sobre o budismo, nem sobre os monges e nem sobre nenhum assunto assim num vídeo rápido em um único encontro. Educação, aprendizado não são coisas de uma única ocasião, mas devem ser um esforço contínuo e um interesse contínuo na nossa mente. Não queria aparecer muito no canal, já fica a minha cara o tempo todo aqui, mas aos poucos vou contando um pouco mais sobre a minha vida, sobre as minhas experiências, histórias. Tô pensando ainda como que eu vou trazer as histórias do confessionário e do monge pro canal. Nos próximos vídeos eu vou contar sobre como eu virei monge, sobre coisas que eu escutei na rua, sobre experiências boas e ruins, viagens que eu fiz, aprendendo e ensinando, sobre o meu processo de estudos. Eu vou contar até aquele dia que no meio do mercado eu quase larguei de ser monge, foi dramático. Quero agradecer todos os iluminados que já se inscreveram no canal, parece que nós estamos chegando em quase 400 inscritos. Queria convidar todos que estão assistindo a se inscreverem no canal, compartilharem com as pessoas que possam gostar de ter um amigo monge. Tô muito, muito contentinho, muito alegre de ter novos amigos. Muito obrigado por se inscreverem, compartilharem. Qual a lição do vídeo de hoje? Os monges são pessoas, alguns são até legais. Monge é gente, que nem a gente. É isso. Agora, falando sério, tava super nublado, chuvoso aqui e acabei de acabar o vídeo e abriu um solzão, então acho que eu vou pra praia. Tchau! Al viento